Vamos lá. Tive, mas não nesse momento de escolher. Quando eu tinha essa história, eu sou muito. Eu sou só explicar, sou engenheiro, mas eu trabalho com desenvolvimento de novos negócios, eu crio empresas. Uhum. Então, a minha característica é eu pego nada e transformo De em alguma transforma. coisa complexa, Perfeito. bem complexa. Então, pode ser uma usina hidrelétrica, pode ser um porto, um aeroporto. Então, assim, do nada eu consigo desenvolver coisas grandes. Então, eu falo sempre assim, que a diferença, ideias todo mundo tem, mas transformar ela em algo viável, tem que aprender, não é todo mundo. Então, assim, eu tive a sorte de Uhum. aprender isso num grupo muito grande, uma empresa muito grande que eu trabalhei. Quando eu tinha essa história, que eu falei, não estava mais com medo de onde que veio a história, a hora que eu decidi, eu tenho algo bom na mão. Uhum. Eu tratei ela como negócio. E eu pensei assim, ó, eu tenho dois caminhos. Eu poderia, tá, e desde o começo é Hollywood. É cena, assim, a história inteira é filme de Hollywood. E eu falei assim, cara, eu posso aprender a escrever um roteiro ou eu posso aprender a escrever um livro. Aí eu pensei, se eu escrever o roteiro, eu vou vender ele uma vez para um estúdio grande, Uhum. beleza, o cara compra e faz o filme. Ótimo. Sonho. Ah, Se eu escrever um livro e ele virar filme, o meu livro vai vender no mundo inteiro. Então, Hum. assim, é mais negócio Uhum. o livro. Então, eu falei assim, e é mais fácil. Não vou nem comparar se é fácil, não sei. Teria que pensar. Mas, assim, eu tinha essa escolha. E eu escolhi, primeiro, no começo, eu queria contar essa história. E eu não conseguia achar nada. Tanto é que eu pensei em contratar um escritor. Mas, quando eu achei a escola, naturalmente foi mais tranquilo. A hora que eu fiz o curso, aí sim eu falei, não, eu vou escrever um livro. Aí eu consegui. Aí eu vou contar da escola, que acho que é legal. A, a, tá, aí sim eu tive um apoio. Vou contar como é que foi. Uhum. Na escola, eu não lembro o prazo do curso. Você tem que, no final, sair com um livrinho, como se fosse o TCC. Você tem que, no final, cada um escolhe uma história e você vai aprender a fazer orelha, fazer a capa, fazer prefácio. Então, no final, todo mundo vai sair com um livrinho ralo. Ah, Se a pessoa não tiver uma história, eles mesmos definem uma lá, ou inventam, ou pegam uma história, aí você, para poder ter a prática da lição. E eu peguei o Aleuta, peguei a história do Aleuta. Na terceira ou quarta lição que eu entregava para eles, o dono, que depois eu vou falar um pouco mais dele, ele foi quem foi meu mentor, vai. Ele, ele me chamou, ele com a sócia, né? Me Uhum. chamou no escritório e falou assim, cara, de onde você tirou isso? Eu falei assim, vocês não vão acreditar, mas tudo bem. Aí começamos a conversar, ele falou assim, sensacional, isso aqui nós vamos traduzir para o inglês, traduzir e concorrer com um cara grande. Eu Caralho. falei, é isso que eu quero, porque ele viu que a história era forte. Uhum. Aí eu falei, é exatamente isso que eu quero. Aí ele falou assim, ele é um escritor, o livro dele vende bem, muito, então ele é um escritor conhecido, ele tem uma editora, na época ele tinha uma editora e ele tinha uma escola de escrita criativa, ele era sócio da escola, dono da escola. Aí ele brincou comigo e falou assim, ó, eu poderia ganhar dinheiro com você sendo teu editor, só que eu já tenho outros títulos, tô tranquilo. Eu vou ganhar muito mais se um aluno meu, da minha escola, entrar numa editora grande, isso é inédito. Caralho. Eu falei assim, e vai ser você. Então, aí, o dia que você entrar numa editora grande, a minha escola explode, todo mundo vai querer saber Uhum. como é que ele conseguiu, porque eu não sei hoje, vai, estou contando coisas para você, vai, eu lancei o Aleutão em 2006, então era outro mundo. Então, coisas que eu vou contar é daquela época. Então, assim, não existia isso. Posso até falar um pouco, deixa eu ver se eu respondi a sua pergunta. Tá, quem foi a pessoa que me apoiou foi esse, ele Foi chama, esse. ele chama Roberto Lopes. Roberto Lopes. E Uhum. a sócia dele é a Sônia Belotto. Os dois, assim, são importantíssimos na, na minha trajetória. E a pergunta foi quem me apoiou. Ele foi Isso. o cara, ele foi o primeiro cara que acreditou. Ele foi o primeiro cara que leu e falou assim, cara, isso aqui não é normal. Isso aqui você tem coisa grande. Então, assim, ele foi importantíssimo. Assim, ele que me fez falar, pô, não sou louco. Tem coisa boa na mão. E aí eu vou contar também, acho que é legal que eu acabei falando de que na época eu não sei hoje, de novo, eu não sei como é que é hoje o mercado literário, mas naquela época o Roberto me levou para conversar com o editor-chefe da Sextante, que é a maior editora desse estilo. Uhum.
e a intrínseca era o mesmo grupo, eu não sei, um comprou o outro, então a sextante intrínseca era era do mesmo dono, e esse cara era um alto executivo, era o editor-chefe. Ele recebeu a gente por causa do Roberto, e ele explicou super educado. Ele falou assim, cara, no Brasil, se você não for, contando coisa de lá do passado, né? Se você não for Jô Soares, Cacete e Planeta, Eliana dos Dedinhos, ninguém vai publicar teus livros. Se você não for ligado à Globo, nem esquece. Aqui, o que vende aqui é a autoajuda, aí sim, né? Tem todo um mercado é, Grande. grande que funciona, mas de ficção, ele falou assim, ó, se eu apostar em você e der errado, eu quebro a sextante, que é a maior. Ele falou assim, ó, o mercado brasileiro, isso naquela época, é 1,5% do mercado americano. Se eu errar, eu quebro a sextante, que é a maior. Então, assim, ninguém vai apostar em você nesse por ser ficção. Aí eu entendi, eu já estava em pé assim para se despedir, né? E ele falou assim, ó, quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Ele falou assim, eu vou te dar um exemplo. Se naquela porta ali entrar a Gisele Bündchen com qualquer coisa embaixo do braço, eu não vou nem ler. Eu vou pegar, publicar e vai vender, porque é Gisele Bündchen. Sim. Aí eu estava em pé já para despedir, assim, eu falei assim, ó, eu te agradeço ter recebido a gente aqui. O que eu queria, eu recebi, eu tive, né? Eu queria entender a regra do jogo. Se eu quero entrar num jogo, eu preciso, no mínimo, entender a regra do jogo se eu quiser ganhar. Então você me explicou como é que funciona. Perfeito, sensacional. E eu vou fazer exatamente o que você falou. Eu vou embora e daqui 4 anos eu volto. O cara olhou para mim e falou assim: tá, mas o que vai mudar? Daqui 4 anos continua a mesma coisa, o mercado é o mesmo. Eu falei assim: não, você acabou de me falar, eu vou virar Gisele 20 e volto. Caraca. Aí ele falou assim: e como você vai virar Gisele 20? Aí eu contei coisas que está acontecendo no cinema. A gente está trabalhando com ele, com o livro, para transformar ele em filme em Los Angeles, em Hollywood. Uhum. A hora que eu contei coisas que já tinham acontecido, ele falou: senta, você não é normal, Caraca. senta, vamos conversar. Aí, então, vou só finalizar a história. Ele falou assim: